Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e na aula de hoje a gente vai ver como criar este gráfico de colunas, que é um gráfico relativamente simples, mas ele tem um detalhe muito importante. As cores estão referenciando aos valores, ou seja, quando os valores são positivos, automaticamente ele fica verde e quando são negativos, automaticamente fica laranja. Por exemplo, se eu pegar abril aqui que está negativo e está de laranja e colocar um valor positivo, ele já vai para o eixo positivo e na cor verde. Se eu pego um valor positivo e coloco ele negativo, automaticamente ele já vai ali para a cor laranja. Então esse é o detalhe mais importante do gráfico e que auxilia muito na apresentação das informações de maneira dinâmica. Vamos então aprender como criar toda essa estrutura do zero. Mas antes, não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ter acesso a mais conteúdo relevante sobre Excel, sobre empregabilidade, sobre mercado de trabalho. Os links estão aí na descrição desse vídeo. Vamos então para a aula. Para poder fazer isso, eu vou ter que criar aqui duas colunas auxiliares. Vou chamar a primeira de positivos e a segunda de negativos. Qual que é o objetivo? Que eu escreva nessa coluna positiva somente os valores maiores ou iguais a zero e que eu escreva nessa coluna negativo os valores que forem menores do que zero. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai utilizar a função condicional se com a seguinte regra. Igual se, qual que é o meu teste lógico? Se o valor que tiver aqui no mês for maior ou igual a zero, significa que ele é um valor positivo, concorda comigo? Então, eu tenho que escrever ele aqui, ou seja, no meu valor se verdadeiro, eu vou escrever o próprio valor. Caso contrário, ou seja, se ele não for maior ou igual a zero, eu vou utilizar a função aqui não.disp, que é uma função que significa não disponível, que ela não vai retornar nada nesta célula, simplesmente vai indicar que esse valor não está disponível, ou seja, ele não é maior ou igual a zero. Fechei o parênteses do se, arrastando, eu tenho aqui somente aqueles valores positivos e quando eles são negativos aparece ali o não disponível. Para fazer os negativos, lógica inversa. Se, clico sobre o valor a ser comparado. Se este valor for menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo, eu vou escrevê-lo aqui. Caso contrário, eu vou escrever não.disp, que é o não disponível. Fechei o parênteses do se também, arrastando. Veja que agora eu tenho nesta coluna só os valores positivos e nesta outra coluna só os valores negativos. Tá legal? Agora, a gente vai gerar o gráfico. Seleciono aqui os meses, os valores positivos e negativos e insiro um gráfico de colunas. Veja que aparece já os valores negativos para baixo aqui do zero e os valores positivos para cima e com cores diferentes. Mas vamos formatar esse gráfico para deixá-lo aqui ainda mais interessante. Clico com o botão direito sobre alguma dessas colunas, formatar série de dados. Onde está aqui sobreposição de séries, você vai colocar 100%. O que esse 100% vai fazer? Está vendo que fica aqui o março, os valores positivos, eles ficam sempre um pouquinho à esquerda do nome do mês? E os valores negativos ficam mais à direita? Quando eu coloco essa sobreposição de séries, eles vão ficar ali alinhados ao centro. Então, eu estou sobrepondo as séries positivas e negativas, só que uma está na parte superior e a outra está na parte inferior. E esse espaçamento que aparece aqui também, a gente vai deixar ele em 50%, que as minhas colunas vão ficar ali um pouco mais largas, dando um efeito visual mais interessante. Tá legal? Vamos continuar editando. Eu não quero que ele fique aqui azul no positivo, eu quero que ele fique verde. Então, vou selecionar aqui a cor verde. Beleza. O negativo eu quero deixar aqui de laranja mesmo, mas eu ainda vou fazer algumas edições. Por exemplo, esse título aqui eu não quero ele e nem essa legenda. Não quero também essa linha de grade que aparece atrás, mas eu quero que a identificação aqui do meu eixo, ou seja, os meses, apareçam na parte de baixo do gráfico e não aqui ao centro, próximo do zero. Cliquei sobre ele, formatar eixo, venho aqui nessa opção de rótulos, e onde está próximo ao eixo, eu vou colocar aqui inferior. Beleza, já tem um efeito ali mais interessante dentro daquilo que eu quero.
Vamos adicionar também rótulo de dados. Cliquei com o botão direito sobre a coluna, adicionar rótulo de dados. Faço o mesmo na parte negativa. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Agora eu já tenho o valor correspondente ali a cada uma das minhas colunas. Posso ainda formatar. Selecionei esse valor, vou deixar ele aqui com um verde um pouquinho mais claro. Vamos ver se vai ficar legal. E fonte branca. Beleza. E aqui eu vou fazer o mesmo, só que com um laranja mais claro e a fonte branca também. Lembrando que você pode personalizar esse gráfico. Ah, não gostei desse laranja, realmente não gostei, vou colocar aqui um outro, este aqui. Ah, esse aqui eu já gostei, vou deixar ele então. Você consegue personalizar aí a sua maneira. Tá legal? Vamos mexer mais um pouquinho aqui nesse gráfico ainda, eu vou deixar o contorno dele de azul. Então, coloquei aqui o contorno da forma azul. E, na verdade, eu vou colocar aqui como se fosse um cabeçalho para ele, indo de fora a fora no meu gráfico. Vou fazer isso inserindo uma forma. Então, inserir ilustrações, formas. Vou colocar aqui esse retângulo correspondendo ali a todo o tamanho do meu gráfico. E nele eu vou escrever algum texto, que vai ser realizado por mês. Deixando aqui centralizado, poderia aumentar a fonte se você achar interessante, deixando aqui mais centralizado ainda, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Vamos colocar negrito, vou aumentar a fonte aqui para 14, por exemplo. Beleza, achei que o meu gráfico teve um efeito ali interessante. E lembre-se, de acordo com os seus valores, eles vão ficar aqui verdes ou laranjas, se positivos ou negativos. Por exemplo, junho, que está ali negativo, vou colocar 500 positivo. Automaticamente ela vira verde e sobe aqui para a parte positiva do gráfico. Se você tiver uma queda aqui, por exemplo, em agosto, ao invés de 1.357 positivo, eu digitei errado e era negativo. Vou colocar aqui o menos. Automaticamente meu gráfico vai ali para a parte de baixo. Beleza? Vou voltar aqui aos dados originais, mas este é um gráfico que te dá uma visualização muito interessante de resultados, que poderiam ser aqui vendas, valores, desempenho, enfim. Poderiam ser várias situações dentro do seu contexto, dentro da sua organização. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário e escreva para mim se você já sabia fazer esse tipo de gráfico. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25 mil vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparada para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto. Porém, essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá!